Olá, alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Eu sou o professor José Regilmar. Estamos aqui com mais uma videoaula. Hoje vamos iniciar uma sequência de vídeos dentro da disciplina Química Analítica Quantitativa. Hoje, o nosso tema principal vai ser algarismos significativos. Então, você me acompanha a partir desse momento. O objetivo da nossa aula de hoje é compreender o conceito de algarismos significativos, identificar corretamente algarismos significativos, aplicar regras em operações matemáticas e relacionar precisão experimental e resultados. Tendo isso em mente, pessoal, é importante destacar alguns pontos. Que toda medida possui incerteza, ou erro do equipamento, erro do operador do equipamento, condições climáticas, são infinitas as possibilidades que podem levar à incerteza de um número. Os algarismos significativos também indicam essa precisão, ou seja, os algarismos significativos vão me levar o mais próximo do valor verdadeiro, aquele que representa o fenômeno físico em si. E também o trato com os algarismos significativos, eles evitam resultados matemáticos corretos, como eu falei há pouco, porém cientificamente incorretos, em que eles não representam ali a verdade do experimento. Bom, entendido isso, nós vamos partir aqui para alguns conceitos, tá bom? Então, o primeiro deles é que algarismos significativos são todos os dígitos certos de uma medida, ou seja, eles representam a verdade de uma determinada medida, mas o primeiro dígito incerto. O que é que isso quer dizer? Vamos dar aqui uma olhada de perto nesse número, né? Aqui, por exemplo, no 12,34. Então, nós sabemos, por exemplo, que o número 1, o 2 e o 3 são dígitos que representam verdadeiramente uma dúzia e 3 décimos. Já o número 4, nós não temos a certeza do que ele representa. Ele pode ser um número que é realmente 4 ou pode ser um número mais próximo de 5. Vai depender de quê? Do que está antes desse número. Então, nesse algarismo 4, que nós estamos indicando aqui, nele reside o que nós chamamos aqui de incerteza, certo? É nele que reside a incerteza, porque nós não sabemos se esse número 4 é verdadeiramente um 4 ou se ele está ali mais para um 5, digamos assim. Daí a necessidade de definirmos os algarismos que são verdadeiramente significativos. Bom, então voltando aqui para os nossos slides e passando à seguinte, nós vamos trabalhar com algumas regras gerais para que a gente possa trabalhar com algarismos significativos. O primeiro deles é o seguinte: dígitos diferentes de zeros são significativos, ok? Dígitos diferentes de zeros são significativos. Então, o número de 1 a 9, dentro de um numeral, ele vai ser considerado um algarismo significativo, ok? Agora, quando você vai aqui para a segunda regra, ó, zeros entre dígitos não nulos, ou seja, diferente de zero, também são considerados significativos, algarismos significativos. Então, isso vai nos ajudar o seguinte, vamos olhar aqui de perto o exemplo, né? O número 45,7. O número 4, 5 e 7 são significativos, portanto, esse numeral, né, esse número, tem 3 algarismos significativos. O número 1005, por exemplo, apesar de ter 2 zeros, mas ele obedece à regra que nós vimos há pouco, ó, a segunda regra, que diz o seguinte: zeros entre dígitos não nulos são significativos. Isso quer dizer que esse número 1005, certo, pessoal? Ele tem um algarismo significativo, 2, 3, 4, ou seja, um total de 4 algarismos significativos. Então, você já vai guardando essa informaçãozinha aí
das duas regras gerais, tá? A primeira, lembrando mais uma vez, que dígitos diferentes de zero são significativos e que zeros entre dígitos não nulos, tá bom? Não nulos, também são o quê? Significativos. Agora, vamos para a segunda regra geral. O que ela nos diz? Ela diz o seguinte, que o número zero à esquerda não são significativos. Por exemplo, vamos pegar aqui logo o nosso primeiro exemplo, né, desse caso. Olha aqui, pessoal. O que você tem? Você tem aqui, ó, à esquerda do dígito não nulo, que é o 3. Você tem esse zero, o segundo e o terceiro. Então, esses três números zeros aqui, ó, esses três valores aqui, eles não podem ser considerados significativos, tá bom, pessoal? Então, lembrando mais uma vez, ó, esses três zeros que estão à esquerda do primeiro algarismo não nulo, certo? Eles não são significativos, não são significativos. Daí, esse número 0,0032 possui apenas dois algarismos significativos, que é o 3 e o 2. Agora, nós vamos aqui para a segunda regra da nossa regra geral, número 2, tá certo? Lembrando que nós estamos aqui na regra geral número 2. O que ela nos diz? Que zeros à direita, certo? Zeros à direita só são significativos com o separador decimal, que no nosso caso, esse separador decimal é a vírgula. Tudo bem, pessoal? Então, veja só, eu tenho aqui o número 1500, ok? 1500. Teoricamente falando, ele teria 4 algarismos significativos, 1, 2, 3 e 4. Todavia, esse outro zero, ele aparece após a vírgula, então ele também ganha significado, dizendo que aqui, depois do zero, nós temos a certeza, certo, pessoal? Nós temos ali a certeza de que depois da vírgula nós temos um zero. Ali não é um 1, ou é um 9, ou é qualquer outro valor. Ali nós temos a certeza que é o zero. Após esse primeiro zero, depois da vírgula, é que nós não sabemos, tá bom? O que vem depois dele. Tá certo? Então, nós temos ali esse 1500,0. Então, aquele número ali, ele é o algarismo significativo, mas a gente precisa fazer uma ressalva, né? Lembrando que os algarismos significativos são todos aqueles que nós temos a certeza, tá bom, pessoal? E o que tem a incerteza. Como eu falei para vocês, né, há pouco, nesse número aqui, o 1500, tá? Esse zero, apesar de ser colocado, ele ser considerado algarismo significativo, mas reside uma incerteza nele. Eu sei que ele é zero, mas ele pode ser um 1. Ele pode ser um zero mais próximo de 1, porque eu não sei o que tem aqui, ó, depois dele. Pode ser um 0,9, um 0,8, um 0,7, assim por diante. Mas que ele é um algarismo significativo, sim. Que ele é um zero, sim. Ele pode ser um zero mais próximo de 1, ou um zero mesmo mais próximo de zero. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai depois, à medida que formos vendo mais exemplos, esse entendimento também vai ficando mais claro. Então, vem também a regra. Vamos aqui ver um exemplo resolvido, na verdade. Tá bom, pessoal? Então, olhe para esse número. Nós temos aqui o zero. Eu vou dar uma ampliada aqui nesse número para você ver melhor. Né? Nós temos aqui, ó, vou só destacar, 0,02030. O que a gente vai entender? Por exemplo, lembrando que o primeiro dígito não nulo é o 2. Então, qualquer zero à esquerda do dígito não nulo não é significativo. Então, esses dois zeros não são significativos. Já esse zero que está entre o 2 e o 3 é significativo e este último zero também é significativo. Logo, esse algarismo aqui, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4 algarismos significativos, tá bom, pessoal? A mesma coisa agora se aplica aqui, ó, 450,00. Vem a regra do separador decimal. Aqui é um número não nulo, 1, 2 e aqui 3, né? A partir dos décimos só faz sentido se tiver a vírgula e aí esse zero aqui, ó, ele é algarismo significativo e esse aqui também é algarismo significativo, indicando que esse número tem
uma certa precisão em duas casas decimais. Então, ele tem no total 5 algarismos significativos. E nós temos aqui o número 7,005, que também segue a mesma lógica. A diferença é que aqui você tem o zero entre dois algarismos não nulos, tá bom? E isso por si só já garante que esse primeiro zero e esse segundo zero também sejam algarismos significativos. Logo, eu tenho aqui no total 4 algarismos significativos. Daí, pessoal, é reforçar as regrinhas, as duas regras gerais, tá certo? A respeito dos algarismos significativos, né? Algarismos não nulos são significativos. Zero à esquerda, né, do primeiro algarismo não nulo não são significativos, não é isso? E lembrando que no outro caso, os zeros que estão à direita são significativos depois do separador decimal, ok? Depois do separador decimal. Bom, entendido isso, vamos voltar aqui para os nossos slides, ok? E dar aqui continuidade. O que é que nós temos à frente, né? Agora vamos falar um pouco sobre o arredondamento. Antes de falar das operações matemáticas propriamente dita, nós vamos falar aqui do arredondamento, que é fundamental para que a gente possa também fazer operações matemáticas, como soma, subtração, multiplicação e divisão, e aplicar aqui os conceitos de algarismos significativos. Bom, então, o que diz sobre o arredondamento? São duas regras bem simples. A primeira diz o seguinte, que se o dígito é menor do que 5, você deve manter, né, o dígito. Se o dígito é maior ou igual a 5, você deve arredondar o próximo para uma unidade a mais. E aí nós vamos ver aqui justamente esses dois exemplos. Pronto, aqui, né? Então, considere o seguinte, que eu queira que esse número ele tenha 3 algarismos significativos. No entanto, ele tem 4. 1, 2, 3, 4. Eu quero arredondá-lo para 3 algarismos significativos. O que isso significa? Que eu preciso ter esse número aqui, 4,74. Ok? 4,74. No entanto, esse 4, se você for olhar para o número que o antecede, esse algarismo ele está na regra de ser igual ou maior que 5. Então, acrescenta-se uma unidade, certo? Acrescenta-se uma unidade ao número seguinte. E aí você tem um número arredondado para 4,75. Algo similar se aplica aqui no outro número, 0,02344. Vamos considerar que aqui o objetivo é deixar, certo, o número apenas com 2 algarismos significativos. Lembrando que ele tem aqui 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. Querem deixar apenas com 2 algarismos significativos. Ora, então você vai olhar para o 3, que é o último algarismo significativo, e o que o antecede é o número 4. Esse número 4 está aqui dentro da primeira regra. O dígito é menor do que 5, certo? O dígito é menor do que 5. Ou seja, o número 3 vai ser conservado, porque o número 4, que vem depois dele, é menor do que 5. Então, mantém-se. E aí o número arredondado fica 4,023. Então, de forma geral, quando você vai tentar arredondar um número, você vai pensar nas duas regras. Esse número, o número que vem depois dele, é maior que 5 ou igual a 5? Então, eu acrescento uma unidade. Olho para aquele número, vou arredondá-lo. O número que vem depois dele é menor do que 5, então eu devo conservar aquele número. Ok, pessoal? Então, vamos voltar aqui para os nossos slides e vamos aqui falar um pouquinho sobre as operações matemáticas que envolvem, né, que a gente vai estar envolvendo também aí os algarismos significativos. As operações, elas têm regras distintas. Quando você fala de soma e subtração, certo? Soma e subtração, você tem uma regra única. Para multiplicação ou divisão, é uma regra distinta da soma. Então, nós temos, na verdade, duas regras.
uma regra para a soma e subtração e uma regra para multiplicação e divisão. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui para a regra da soma e subtração. O que diz essa regra, né? O resultado deve ter o menor número de casas decimais do valor menos preciso. O que eu quero dizer com valor menos preciso, né? Que é o valor que tem o menor número de casas decimais. Observe só, aqui nesses números, né? Eu vou dar um destaque aqui para o 12,35. A precisão dele tem os décimos e tem os centésimos. O 1,4 só tem décimos. E o 0,126 tem décimos, centésimos e os milésimos, tá certo? Ó, esse aqui é mais preciso, porque vai na casa dos milésimos. Esse só tem a casa dos décimos. E esse aqui tem a casa dos centésimos. Portanto, seguindo a regra, nós vamos dar a nossa resposta, o número de casas decimais que tem um valor menos preciso, ou seja, o 1,4 é o valor menos preciso porque ele está na casa dos décimos. Tá certo, pessoal? Então, ao somar 12,35 mais 1,4 mais 0,126, você vai ter um valor aqui de 1,9, tá certo? 1,9 já vai ser o valor arredondado disso aqui. Pessoal, colocando aqui os valores da sua íntegra, né? O que nós vamos fazer? O que vamos observar? Ó. Eu tenho 12,35. Veja que ele tem uma incerteza aqui na terceira casa decimal. O 1,4 tem incerteza na segunda e na terceira. E o 0,126 nós temos aqui a certeza. A soma desses números dá 13,876. Veja que a regra nos diz que a gente deve utilizar o valor com menor precisão. Então, eu só posso ter o quê? Aqui, uma casa decimal. Lembre-se que nós estamos trabalhando com casas decimais. Então, eu só posso trabalhar com essa primeira casa decimal. Então, o número ficaria o quê? 13,8. Tá bom, pessoal? 13,8. Só que, observe que esse 8, depois dele, nós temos um 7. E esse 7 cai naquela regra do número que vem antes, né? Após, na verdade, ser maior ou igual a 5. Então, esse 8 precisa ganhar uma unidade. E aí, ele é arredondado para onde? Para 9. Daí, a gente tem aquele valor representado, 13,9, ok? Por causa do arredondamento, tá certo, pessoal? Por causa aqui desse arredondamento que nós fizemos. Bom, vamos aqui para uma outra situação. Deixa eu reduzir aqui para ficar melhor a visualização. Ok? Então, vamos ver aqui. Ok, ficou legalzinho. Então, olha só. Eu tenho aqui a seguinte conta. O seguinte problema já dentro da química, não é isso? Qual é a massa de uma solução obtida quando 1,46 gramas de cloreto de sódio e 3,7467 gramas de cloreto de potássio são adicionados a 5,00 vezes 10 elevado a menos 2 gramas de água. Olha só, pessoal, o que é que nós temos aqui? O que é que nós temos que pensar? Aqui, eu vou ter uma soma simples, certo? A massa da solução. Ela tem que ser o quê? O valor de 1,46 somado com 3,7467. E aqui eu tenho um número na forma de potência de 10. Isso, 10 elevado a menos 2 é 0,0. Aí vem o primeiro 5, ok? E aí na sequência você acrescenta esses dois zeros aqui, porque eles são significativos. Ora, e aí vamos aplicar a regra da soma, ok? O que é que diz ali a regra da soma? O resultado, ele precisa ter a quantidade de casas decimais do número menos preciso. Aí eu volto lá para os números e vejo qual é o número menos preciso, ou seja, aquele que tem a menor quantidade de casas decimais. Bom, voltando lá para os nossos números, nós vamos ver que esse primeiro número, ó, o 1,46 tem duas casas decimais. Esse carinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4 casas decimais, certo? E esse carinha aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4 casas decimais. Logo,
a menor quantidade são 2 casas decimais, então a minha resposta vai ter que ter 2 casas decimais. Eu faço uma soma simples. 3,7, 467. Aí eu vou somar aqui com o 0,0500 e vou botar aqui o 1,46. Bom, esses espaços aqui, ó, eles são indefinidos. Então eu vou botar aqui, né, um xzinho aqui só para representar aqui o espaço para a gente poder se localizar. Então aqui vai ser 7, aqui baixa o 6, aqui você tem 4 mais 5 dá 9, 9 e 6 são 15. Aí o 15 vai 1, dando 8, 8 e 4 são 12, e aí 12 vai 1, não é isso? Fica 4 mais 1, 5. Então o número resultante é 5,2567. Lembre-se que o nosso resultado tem que ter o quê? 2 casas decimais. Ora, com isso em mente, 2 casas decimais, eu olho para esse número aqui, ó, o número 6. Ele vai interferir em quem? No número 5. E aí, como ele é maior ou igual, segue a regra do maior ou igual a 5, esse número 25 vai ser ajustado para quanto? Vai ser ajustado para 5,26. E, logicamente, a nossa resposta é em gramas, tá bom, pessoal? E aí nós temos 5,26 gramas. Beleza, pessoal? E com isso, a gente aplicou aí as regrinhas da soma e a mesma lógica também se aplica para a subtração. Bom, então, vamos voltar ali para os nossos slides, tá certo, pessoal? E ver o que tem à frente. Tem mais um problema para a gente trabalhar aqui. Um pedaço de polietileno pesou 6,8 gramas. Uma balança cuja incerteza era mais ou menos 0,1 gramas. O que está dizendo? Está dizendo que aqui, ó, na casa decimal, esse 0,8 pode ser 0,7 ou pode ser 0,9. É onde está a incerteza dele, tá? É só a informação da balança. Nós já sabemos que sempre esse último número aqui, ele é uma incerteza. Então, eu tenho aqui, ó, um pedaço desse corpo foi retirado e pesado em uma balança analítica cuja massa medida foi de 2,6367 gramas. Ele quer que a gente calcule um pedaço do polímero restante, ou seja, o que sobrou desse polímero, tá bom, pessoal? Então, é só fazer uma subtração simples. Ó, você tinha o pedaço original, 6,8. Deixa eu apagar aqui, pessoal. 6,8, ok? Bota aqui 6,8. E vamos subtrair desse valor, ó, o 2,6367, ok? Nesse caso, gente, para não botar só um xzinho ali, você pode fazer uma conta normal, tá certo? Acrescentar esses zeros aqui, só para efeitos matemáticos, tá bom? Para efeitos matemáticos, lembrando que você vai pedir emprestado aqui, aqui vai ficar 7, para cá vem 9, para cá vem 9, para cá vem 10. Para fazer a continha, então 10 menos 7 vai ficar 3, aqui 9 menos 6 vai ficar 3, aí fica aqui, ó, 9 menos 3 vai dar 6, ficou 7 menos 6 que vai dar 1, e aqui ficou 6 menos 2 que vai dar 4, beleza? Bom, lembre-se que o nosso resultado tem que respeitar o número mais impreciso, ou seja, só pode ter uma casa decimal. Dessa forma, ok, pessoal? Dá um foco aqui. Dessa forma, nossa resposta vai ficar aqui, ó, com uma casa decimal. E lembrando que o número 6, que vem depois do número 1, ele cai na regra do maior ou igual a 5. Então, esse número ele acrescenta uma unidade aqui no número 1. Então, fica 4,2. Tá bom, pessoal? Então, nosso resultado é 4,2 gramas. Tá? 4,2 gramas é o resultado desse nosso problema. Ora, e assim, nós já podemos falar um pouquinho sobre a multiplicação, tá? Diferente da soma, que fala de casas decimais, na multiplicação, o resultado deve ter o menor número de algarismos significativos, ok? Algarismos significativos. Enquanto que na soma e subtração eu tenho casas decimais, menor número de casas decimais,
Ali na multiplicação eu tenho algarismos significativos. Ora, então eu tenho o número 2,45, ele tem o quê? Tem 3, vamos escrever aqui. Opa, deixa eu botar aqui a caneta, né? Para poder riscar corretamente. Ali temos 3, vou botar aqui, ó. 3 algarismos significativos. Algarismos significativos. E o número 1,3, ele só tem o quê? 2, né? Na verdade, ó, só tem 2 algarismos significativos. Beleza? Bom, sendo assim, se nós dermos um foco, né, aqui no nosso problema, veja só que ao somarmos esses dois valores, certo? A gente pode fazer aqui a soma rapidinho aqui, para que você possa entender melhor. Então, fazendo a conta, você observando aí a multiplicação, tá certo? Ao multiplicar 1,43 ou 1,3 vezes 2,45, a continha dá 3,185. Lembrando que nessa multiplicação, gente, o meu resultado tem que ter 3 casas decimais, tá bom? Questãozinha básica aqui de multiplicação. Olha, mas aí vamos dar aí um foco aqui no 3,185. Perceba que o menor número de algarismos significativos é esse aqui, ó, com 2. Então, a minha resposta tem que ter 2 algarismos significativos. Ó, 2 algarismos significativos. Pronto. Então, eu deveria escrever 3,1. Só que esse 1, por sua vez, né, o número que vem depois dele é 8. E aí cai dentro da regra do maior ou igual a 5. E aí ele adiciona uma unidade ao 1. Por consequência, o que eu tenho que escrever aqui? Ó, eu tenho que escrever 3,2, que é o resultado que nós temos aqui. Tá bom, pessoal? Lembrando que a multiplicação foi feita normal, certo? Normalzinho. E o arredondamento, ele só vem depois, tá? Depois da operação finalizada. Então, é muito importante eu dar esse destaque depois, mas já fica aqui a dica antecipada, que os arredondamentos só podem ser feitos ao final das operações, nunca no meio do processo, tá bom? Sempre faça as contas normais e só no final a resposta é que deve ser arredondada. Bom, entendido isso, vamos aqui para o próximo slide, em que eu tenho mais uma situação que pode nos ajudar, né? Aqui diz o seguinte, ó, na titulação de 24,98 ml de HCl foram gastos 25,50 ml de solução de hidróxido de sódio a 0,0990 mol por litro. Calcule a concentração do HCl, tá bom? Aqui é um probleminha típico, né? Em que nós vamos utilizar aquela relaçãozinha da titulação, lembrando que com o hidróxido de sódio e HCl, a proporção do número de mol é de 1 para 1, então você vai ter aquela expressão, né? Em que a concentração do ácido vezes o volume do ácido tem que ser igual à concentração da base vezes o volume da base. Lembrando que aqui eu não estou colocando o fator estequiométrico, tá? Nessa regra, porque a proporção aqui é de 1 para 1. Nós vamos ter a oportunidade em outros vídeos, como falarmos de volumetria de neutralização, e aí a gente vai relembrar, né, essas formulazinhas aqui. Aqui o objetivo principal é só mesmo visualizar o arredondamento, né, os cálculos de arredondamento de algarismos significativos aqui. Tá bom, pessoal? Então, assim, eu não vou gastar muito tempo com vocês, vou fazer aqui as continhas e trazer para vocês, para que a gente veja o resultado. Então, substituindo aí os valores, né? Primeiramente convertendo, né? Primeiramente convertendo os volumes de ml para litro. Você vai ter aí o volume do ácido, né? Que é de 0,022498 vezes a sua concentração, que é o que nós queremos calcular. Isso tem que ser igual ao volume da base, né? Que foi 0,02550 vezes a concentração da base, que é 0,0990 mol por litro. E aí, o que a gente precisa agora é só isolar esse M da concentração para fazer as contas. Feito esse isolamento, você vai ficar com a expressão dessa forma, que a concentração do ácido é igual a 0,02550 vezes 0,0990 dividido ali pelo volume do ácido, tá bom, pessoal? E aí você primeiro executa a multiplicação, que vai dar
0,025474. E aí, na sequência, você executa também a divisão. Lembrando que nós não estamos fazendo nenhum arredondamento, tá bom, pessoal? Fazendo as continhas direto. E aí, nós vamos ter um resultado 0,01019775. Bom, pessoal, aí nós vamos dar agora o acabamento, digamos assim, né? Perceba que aqui, se eu vou marcar, ó, nos números, né? Lembrando que daqui eu vou tirar para cá, tá certo? Aonde eu estou fazendo as contas de verdade. Então, veja só. Aqui eu tenho um algarismo, 2, 3, 4 algarismos significativos. Nesse daqui eu tenho 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. E nesse aqui eu tenho 1, 2, 3 algarismos significativos. Lembre-se que a nossa resposta tem que ter a quantidade de algarismos significativos correspondente ao menor. Então, eu preciso ter aqui, ó, 1, 2, 3 algarismos significativos. Então, o meu número acaba aqui. Tudo bem, pessoal? Aonde eu tenho o terceiro algarismo significativo. Ora, e aí volta-se a questão da regra de arredondamento. Ó. O que é que tem depois do 1? O número 9. E o número 9 é maior ou igual a 5. Cai na regra do maior ou igual a 5. Então, a nossa concentração do ácido vai ser o quê? 0,010. E esse número 1 vai ser arredondado para 2. E aqui a resposta é em mol, ok? Barra litro. Então, veja que aqui, nesse exemplo, né, de titulação, nós aplicamos tanto a regra do algarismo significativo para o arredondamento, tá certo? Lembrando que você tem ali a questão da quantidade de casas decimais, né? Desculpe, a quantidade de algarismos significativos para a multiplicação e lá no caso das somas e subtrações, a regra das casas decimais. Feito esse arredondamento, esse ajuste, né? Você tem que ver a questão do arredondamento do último número. O que é que tem depois dele, né? Se aquele número vai ser mantido ou se ele vai ser adicionado uma unidade. Então, tem que estar sempre de olho, aplicando a regra dos algarismos significativos na multiplicação, para você saber quantos algarismos significativos tem na multiplicação, na divisão, e, por fim, fazer ali o arredondamento. Ok, pessoal? Com isso, pessoal, nós podemos fazer esse pequeno resumo, tá certo? Em que nós vamos justamente mostrar que os algarismos significativos, certo? Ou, no caso, os erros mais comuns, digamos assim, eles partem justamente do arredondamento durante o cálculo, ok? Durante o cálculo. E a gente pode também errar quando a gente ignora a precisão do equipamento, certo? Do instrumento. E a conclusão desta aula é justamente que algarismos significativos, eles garantem o rigor científico e também a confiabilidade do resultado experimental. Então, a gente fecha a nossa aula por aqui. Espero na próxima videoaula. Boa sorte e bom estudo!